Recording in progress. O primeiro ponto que deve ser esclarecido sobre a técnica do como se é que não se trata de nos iludir ou camuflar a dificuldade em questão. O método não é de negação. Em vez disso, é um claro reconhecimento do problema. E então, a determinação de seguir adiante apesar dele. Nós o conhecemos, e muito bem, mas já estamos no processo de nos desidentificar dele. E dessa maneira o colocamos em seu correto lugar e o mantemos em um distanciamento saudável. Por exemplo, podemos nos sentir deprimidos, mas reconhecemos a depressão como uma onda de sentimento. Ela não é o que somos. Ela pode fluir sobre nós e nos envolver, mas não é o que somos. Então, procuramos atuar como se a depressão não estivesse ali. Isso faz toda a diferença. Não negamos um fato existente, mas o colocamos em seu correto lugar. Atuar como se, obviamente, requer uma medida de desidentificação. Desta forma, o trabalho bem feito com a primeira técnica contribuirá para a nossa habilidade em usar esse método também. É preciso coragem para seguir adiante, como se não tivéssemos medo. Assim como atuar como se não sentíssemos depressão requer uma forte positividade interna. Portanto, além de usar a desidentificação, estamos também aplicando a técnica do cultivo de opostos. As três técnicas estão, então, intimamente ligadas. Um ponto importante a observar é que quando a emoção a ser superada é de uma grande intensidade, devemos utilizar anteriormente a técnica que vem logo a seguir, que é a dessensibilização. Se por um lado faz sentido a gente, obviamente, né, porque foi assim que o Assagioli criou, a gente usar a desidentificação, corretas proporções, cultivo de opostos, como se e dessensibilização no final, se quando a gente está lidando com uma emoção, ela tem uma carga muito grande emocional, é mais fácil a gente fazer a técnica da dessensibilização até diminuir essa intensidade emocional, para aí então a gente usar o como se. Mas hoje a gente vai rever, né? A gente está revendo o como se, e se der, a gente vai também já falar da dessensibilização. O objetivo é mover nossa atenção adiante, até o ponto que estamos procurando alcançar. Isso é verdadeiro para todo avanço, toda descoberta, toda conquista. Primeiro, captamos a visão do que tem que ser feito. Isso envia a flecha da nossa mente. Então, alcançamos lentamente essa posição com a ajuda do pensamento criativo, construindo e consolidando a conquista através do foco e da determinação. Portanto, a técnica do como se não é uma forma de auto-engano ou de intencionalmente enganar os outros. Na verdade, podemos frequentemente admitir, bastante francamente, estar com medo, impacientes ou deprimidos. Contudo, também afirmar que seguiremos adiante como se não estivéssemos. Isso pode ser considerado um método emergencial, devido à pressão das circunstâncias, mas é uma técnica muito útil quando resolvemos o problema da eliminação completa. Para isso, para fazer isso, o uso das várias outras técnicas também será requerido. Então, além da técnica do como se ser emergencial para uma situação que eu estou vivendo agora,
ela vai ser a base também para técnicas mais profundas que a gente vai ver ao longo do ano, como, por exemplo, a técnica da transmutação, a técnica da luz, a técnica do cultivo da presença, da indiferença. Então, cada uma delas tem um papel preponderante para as próximas também. Então, vamos fazer o nosso exercício. Para isso, é importante a gente identificar algum ponto que esteja obstaculizando o nosso caminho. Uma emoção, pode ser o medo, pode ser a raiva, pode ser a insegurança. Cabe a gente aqui, nesses próximos instantes, escolher. Sente-se quietamente, numa posição relaxada, emocionalmente calmo e respirando lentamente. Diga a si mesmo: eu reconheço que há em mim essa dificuldade, nomeando qualquer que seja a questão a superar. Eu a observo, estou ciente das consequências e dos perigos ligados a ele. E, portanto, me recuso a ficar identificado com ele. Eu afirmo que é uma ilusão. Reconheço que talvez, reconheça que talvez você não seja capaz de eliminar totalmente essa emoção ou essa questão imediatamente, mas você pode impedi-la de te influenciar, mantendo-a numa espécie de quarentena. Agora, imagine-se numa situação que desperta essa emoção. Pode ser uma entrevista importante, um exame, um relacionamento difícil com uma criança problemática, um superior exigente ou o encontro de algum outro problema. Imagine a situação e percorra-a cuidadosamente, etapa por etapa. Mas em vez de permitir que o impulso emocional determine o seu comportamento, imagine que você consegue atuar com calma,
paciência, confiança, clareza e coragem. Lentamente, veja a si mesmo, a si mesma, passando pela circunstância exitosamente. E como se você não tivesse mais essa condição, que é temporária. Enfatize de novo a sua não identificação com ela e identifique-se com o observador desapegado, o eu, o diretor de todas as suas ações. E como vocês estão? Tudo bem? Conseguiram fazer exercício? Podemos passar para a próxima. Tudo bem. Eu vou depois postar a gravação, aí é legal a gente ter. Eu vou fazer uma marcação para ficar mais clara. São tantas gravações que a gente às vezes se confunde, né? E para fazermos outras vezes. Vamos lá, então. A próxima técnica é a dessensibilização. A quinta técnica é chamada dessensibilização e é, de certa forma, complementar à técnica do como se. E ela tem dois aspectos fundamentais. O primeiro é a liberação e a gradual eliminação da carga emocional conectada a essa mesma questão a ser trabalhada que a gente trabalhou no como se. Por exemplo, o medo associado a um evento ou empreendimento, como um exame, uma entrevista, um aparecimento público. Essa liberação é produzida ao visualizar o evento e percorrer cada aspecto dele na imaginação, de modo que as emoções conectadas a ele, que podem existir no inconsciente ou tanto no inconsciente, deixa eu escrever aqui direito,
fica melhor. Que podem tanto existir no inconsciente quanto no consciente, sejam gradualmente descarregadas. Como é que funciona essa técnica, então? Elas são trazidas à superfície, por assim dizer, experienciadas e expressas externamente, de modo que perdem, assim, a sua intensidade. Então, esse é o primeiro aspecto da técnica. Deixa eu só ver que alguém entrou na sala aqui. O segundo aspecto dessa técnica é o uso criativo da visualização imaginativa para evocar imagens positivas. Olha só. Por exemplo, se a provação temida é imaginada como sendo atravessada exitosamente, que é um pouco o que a gente faz no como se, uma corrente de pensamento positiva a seu respeito é posta em movimento. Isso estimula a confiança e desperta o necessário impulso de enfrentar a situação satisfatoriamente. Para praticar essa técnica, primeiramente a situação é visualizada em detalhes. O lugar é visto, entra-se na experiência com a imaginação exatamente como se ela estivesse sendo factualmente enfrentada. Então, mesma coisa que a gente faz na técnica do como se, nesse primeiro momento. Enquanto tudo isso é vividamente imaginado, e deveria ser dado tempo para entrar nisso completamente, deixa eu corrigir aqui que é deve ser, né? As reações emocionais devem ser permitidas emergir livremente, sem nenhuma inibição. O exercício, geralmente, tem que ser feito diversas vezes antes que o medo ou a questão diminua seu domínio. Mas, cada vez que a técnica é executada, imaginando a experiência completamente e deixando as reações emocionais virem livremente à superfície, estamos descarregando fracionadamente a emoção conectada àquilo. Finalmente, perceberemos que estamos aptos a enfrentar a situação. Esse método é, em certo sentido, oposto e complementar à técnica do como se, pois ele não apenas permite, mas encoraja que as emoções emerjam e saiam. Enquanto que no método do como se, as reações emocionais são ignoradas e a experiência é enfrentada apesar delas e como se elas não existissem. Então, na primeira, no como se, eu até reconheço que eu tenho medo, por exemplo, que eu tenho raiva, mas eu ajo e eu visualizo a situação como se a raiva não estivesse presente, como se eu passasse exitosamente pela situação, como se a insegurança não estivesse presente, como se os medos não estivessem presentes. Então eu construo um modelo ideal de como eu lido com aquela situação. Aqui é um pouquinho diferente. A gente vai visualizar a mesma situação, só que em vez da gente visualizar a gente passando pela situação sem a emoção, ou apesar da emoção, aqui a gente vai deixar a emoção vir, tá? A gente vai até convidá-la a vir e a gente vai fazendo isso até que ela vá perdendo a sua intensidade. Então, o que que é importante a gente pensar para saber qual das duas eu vou usar primeiro? Porque em algum momento eu vou ter que usar uma ou outra, ou uma e a outra. Mas o que que eu devo levar em conta para selecionar qual delas eu devo usar primeiro? Lembra que quando a gente estava lendo sobre o como se,
eu disse, né? Aquelas, se houver uma emoção muito intensa, vamos usar primeiro a dessensibilização, porque eu não vou conseguir fazer o como se a emoção está muito forte. Então, esse é um ponto de observação, né? Qual que é a urgência da questão? Então, realmente, se eu preciso ter uma decisão rápida, eu vou usar o como se primeiro, porque eu tenho que passar por essa situação, né? Pode ainda estar uma emoção, eu sei que ela está presente, mas é urgente eu lidar com isso. Então, eu vou usar o como se primeiro. A habilidade de visualizar, seja inata ou desenvolvida através da prática, é importante. Então, se eu não tenho tanta habilidade ainda, é mais fácil eu ir construindo também o como se. E o tipo psicológico do indivíduo. O que que isso significa, Paulo? Algumas pessoas têm uma característica de ir adiante apesar dos problemas. Elas podem, portanto, usar a técnica do como se. Já aqueles que têm um temperamento menos positivo, menos ativo, podem achar difícil e até falhar em atuar como se. Esse tipo de pessoa achará a dessensibilização mais útil, usada primeiramente. Mas cada técnica deve ser experimentada, de modo que aquela que é mais individualmente útil e adequada à situação possa ser encontrada. A técnica do como se é um bom método emergencial, útil sob pressão das circunstâncias, mas ela não resolve o problema da eliminação da emoção que ela contrabalança. Ela mantém em suspenso, em quarentena, tal como um animal selvagem que pode ser mantido numa cela, mas não o descarta. Se a emoção estiver arraigada, então deveria ser tratada através da técnica da dessensibilização. Por isso há complementaridade entre as duas técnicas. O que segue é um exercício simples, que pode ser adaptado para atender quaisquer circunstâncias ou necessidades individuais. Então, a gente vai pegar a mesma emoção, situação que a gente pegou na técnica do como se, só que agora a gente vai fazer um pouquinho diferente antes da gente terminar a nossa reunião. É rapidinho também, não vamos atrasar, mas é só para a gente finalizar essa primeira parte. Então vamos lá. Sente-se numa posição confortável, mas com a sua coluna ereta, o abdômen levemente contraído e relaxe. Relaxe seus ombros, mantenha a sua respiração ampla e profunda. Pense sobre o evento ou situação que está causando medo ou outra emoção e imagine-o em detalhes. Visualize como se estivesse acontecendo agora com você e veja a si mesmo aproximando-se dessa situação, encontrando-a e enfrentando-a. Ao mesmo tempo, deixe que seus sentimentos a respeito dessa situação emerjam sem restrição. Tente experienciar o episódio todo, percorrendo passo a passo.
Isso libera a carga emocional conectada a essa situação. Por isso, todos os sentimentos e reações devem receber total vazão e não ser inibidos ou suprimidos. Agora, veja a si mesmo, saindo do evento ou provação com força e êxito. Imagine-se emergindo dessa situação triunfante e sereno. Tente experienciar por um minuto a alegria desse resultado. Perceba que você pode fazer isso. E como desperta em você a confiança e o poder da correta expectativa. Afirme, então, alegre e confiantemente: eu posso enfrentar essa emoção com alegria, coragem, clareza, nomeando qualquer qualidade que você mais necessite. Aí seria importante a gente lembrar da técnica do cultivo de opostos, né? Se foi medo, por exemplo, eu posso enfrentar isso com coragem, resgatando a qualidade complementar. Se for raiva, eu posso enfrentar isso com paciência, com serenidade, com amor, com clareza. E então, vá mais uma vez trazendo atenção para a sua respiração. Observe quais emoções agora estão presentes em você. E também vá se desidentificando delas, mesmo que talvez elas sejam positivas e boas. Vá voltando o seu olhar ao observador, silencioso e contemplativo. Tudo bem? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que foi? E a técnica do como se a gente já tinha feito? Como é que foi revisar a técnica do como se? Como é que foi fazer hoje esse exercício da dessensibilização?
Muito bom, Paulo. Eu gostei bastante. Que bom. Bom, Também gostei bastante. Foi muito bom, muito produtivo. Gratidão. que bom. Eu vou depois, ainda hoje, eu vou colocar. Que bom, Cris. Eu vou colocar hoje ainda essa gravação no canal do YouTube. Aí a gente pode sempre fazer. Tanto uma quanto a outra técnica são boas serem feitas juntas. Aí a gente pode escolher, né, qual utilizar primeiro. Vou parar a gravação.